E aí, gente, beleza? Joia, né? Então, vamos partir aqui para mais uma etapa aqui no Dodge, aqui no Charge RT. E nesse vídeo ele vai estar mostrando, ele vai estar removendo essas peças aí, tá? Essa daqui a gente não fabricou ainda não, mas fizemos o reparo no assoalho do porta-malas e parte uma seção aqui desse reforço interno aqui, tá? Espero que vocês gostem aí. No final do vídeo a gente vai falar um pouco também, né? As considerações finais aí. Quem quiser escutar lá, tem um assunto legal lá no final, lá, tá? E mostrar para vocês também o que é, às vezes, você soldar em um ambiente controlado e um ambiente confortável. Então a gente vai estar mostrando para vocês o que eu fiz com a Larissa aqui, ó. Joguei ela aqui dentro aqui e ela fez a solda aqui dentro aqui, porque eu nunca que eu ia conseguir entrar aqui, né? E é isso aí. Às vezes a pessoa fala os processos de solda, mas a gente tem que entender também posições de solda e o malabarismo que a gente tem que fazer às vezes para estar chegando no objetivo ali, para estar fazendo uma solda, tá? E é isso aí. Então, não vou falar muito não. Bora pro vídeo aí, espero que vocês gostem aí e vamos lá.
Então, gente, conclusão aí dessa parte aqui. Conclusão não, né? Uma parcial, tá? Então a gente fez, igual vocês acompanharam aí, esse trecho aqui, né? Essa parte. E aqui, o que acontece? Do outro lado a gente fez a peça inteira. É basicamente o mesmo trabalho que a gente fez do outro lado, porém aqui foi um pouco diferente. Eu resolvi trocar só essa parte da peça aqui, porque a outra está muito íntegra e não havia necessidade de estar trocando ela, tá? Então, para a gente manter aí o máximo do carro possível, tá? Então fizemos aqui, igual essas curvas aqui, eu mostrei aqui pra vocês. Tá vendo? O segmento aqui, a continuação, tudo certinho, tá? E é assim que tem que ser. Esse acabamento que está aqui não é o final, a gente ainda vai repuxar, vai trabalhar muito aqui ainda, tá? Porque eu não vou definir aqui o acabamento final agora, porque tem mais solda, tem mais coisa para fazer aqui, tá? E agora tem que fazer essa parte interna aqui também, essa parte interna, por isso que a gente já cortou para adiantar aqui, ó, e acabar com essa caroçada toda e acabar com essa deformação toda que está aqui, tá bom? Então essa peça está aqui, ó, só para mostrar para vocês aí, ó, o procedimento aí de estar fazendo esses, tá vendo? Essas modelagens aqui. Então vocês viram que eu fiz esses aqui na frisadeira e esse aqui eu já não fiz na frisadeira. Por que eu não fiz? Por isso que eu falo, não é só a ferramenta que faz tudo não, é isso que eu sempre tenho falado, a ferramenta ela ajuda muito, mas a gente tem algumas limitações e a gente tem que dar um jeito de fazer de um jeito ou de outro, tá? Esse friso aqui, ó, ele era mais largo, eu não tinha matriz para fazer, então por isso que eu fiz dessa maneira lá na amostra, modelei para ele ficar da mesma espessura. E aqui a gente tinha a matriz que dava a mesma espessura e a profundidade aí a gente faz de acordo com o aperto lá na máquina, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente experimentou 3 matrizes aqui, ó. Tá vendo? Uma mais fina, uma média e a grossa. Tá vendo? Então a gente usou a média. Então eu deixei ela aqui, ó, em estado bruto aqui para vocês entenderem como que é. Quando se faz um friso direto, é mais fácil, tá? Mesmo terminando ele, olha como é que a chapa se deforma. Por isso que eu falo, não existe ferramenta mágica não. Tem que ter a mão do profissional também, para ele ajustar e dar os acabamentos finais. Então quando a gente faz igual da maneira aqui que não terminou, tá vendo? Aí vocês viram como é que eu fiz lá. A gente acerta a chapa, depois vem contornando para dar esse acabamento que vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Porque isso, gente, não é porque é frisadeira minha, manual não. Entendeu? Mesmo que fosse uma frisadeira elétrica, ia acontecer a mesma coisa. Porque essas peças aqui não são frisadas. Esse é um processo que a gente usa fora da fábrica. Mas na fábrica eu já cansei de falar isso, essas peças são estampadas em matrizes. Por isso que ela já bate, já faz a estampagem e já faz o acabamento que tem que ser. Então aqui a gente tem que pegar e tem que fazer do jeito manual e do jeito que fique o mais próximo do original possível. Então tem sim que vir arrematando as pontas e acertando a chapa para alcançar esse resultado aí, tá? Então é isso aí. Vocês viram aí, agora a gente vai fazer o quê? Vamos fabricar essa daqui, isso aqui vai ficar para um outro vídeo. Fabricar a parte de fora, agora, tá? Para em sequência fazer. Essa aqui é da lateral, ainda, né? Mas a lateral interna, né? Que a gente vai fabricando aqui. Tá vendo? Para depois fazer a de fora. Como eu disse, é basicamente o mesmo trabalho que a gente fez do outro lado. Mas aqui já foi um pouco diferente, igual vocês viram. Tá bom? Então, essa peça também a gente vai refazer. Então é isso, gente. É igual a gente fez do outro lado lá, tá vendo? Fizemos, quem não acompanhou tem os vídeos aí, mostrando essa daqui. A gente fez ela inteira. Reparamos menos aqui, desse lado no porta-malas. E essa peça a gente fez por inteira, a de fora também. Todas essas aqui que a gente está fazendo aqui,
Aqui a gente fez inteira e de uma maneira diferente aí. Então quem quer ver a gente fazer uma dessa aqui por inteira, tem vídeo aí no canal, né, Larissa? É só olhar a playlist desse carro aqui que vocês vão encontrar. Para quem está chegando agora para quem já está acompanhando, já viu aí, né? E fica bem interessante aí. Então é isso, gente. Agora é seguir em frente. Eu não mostrei aqui a gente limpando isso daqui. Isso aqui vai ficar com outro vídeo. Vai dar para vocês verem aí, ó, tá vendo? O quanto de trabalho que vai aparecendo e o quanto de coisa que a gente tem que vir reparando. Isso aqui basicamente está tudo perdido. Tá vendo? Tudo isso aqui a gente vai refazer. Por isso que eu não soldei no final. Tá vendo? Tudo isso aqui vai ter que ser refeito, remodelado e fazendo uma parte por vez aí. Tá vendo como que está deformado? Esse carro tinha um problema aqui, ó. Isso aqui estava mais para dentro, não alinhava com a tampa, tá? Isso daqui estava menor, de certa forma menor. Então dá para ver deformação aqui, ó. Tá vendo? No olho vivo dá para ver. Depois que a gente tira a massa, depois que a gente limpa, a gente vai vendo como que vai usando as estratégias aí para fazer uma tampa encaixar. Tá vendo? Foi tudo martelado, cresceu aqui em cima. E é assim que vai aumentando o nível de material no carro. Por exemplo, a pessoa bate e vai, cresce a lata para cima, então ela tem que nivelar para cá. E aí começa o excesso de massa, né? Que a pessoa não consegue controlar. Porque ele vai ter que nivelar a parte alta com a parte que está boa. Então a parte que está boa, às vezes, acaba recebendo material sem necessidade. Tá vendo? Deu para ver, né, mano? Deu. Essa lateral está muito complicada. Tá vendo? Bem complicada, mas a gente vai dar um jeito nela aí e fazer ela voltar à vida. Aqui está nitidamente vendo que no olho aqui, que está tudo torto aqui, ó. A tampa não se encaixa. E é isso. Acho que ela está melhorando um pouco. Melhora um pouco. Pelo menos ela tem aqui o ângulo aqui, ó, porque esse aqui não é reto igual tá lá. Tá vendo? Tem um... Aqui vem a chapa e depois ela desce aqui, ó, tá vendo? Aqui tá mais fácil de ver, tá vendo? Então ela tem um ângulo para baixo. Isso aqui não é reto igual tá do outro lado, não. Então é isso aí que tem que se atentar. Tem que se atentar, procurar as formas. Se não tiver de cabeça, pesquisar bastante, procurar bastante aí e chegar num conceito aí para não fazer esse tipo de coisa. Então, gente, tinha que dar uma paradinha, que parou um carro com som alto aqui, vocês já viram, né? O som atrapalha aí, né? Pode até derrubar o vídeo da gente aí, né? Então eu parei um pouquinho. Mas é o seguinte, gente, concluindo aí o que eu estava falando, o negócio é o seguinte, todo mundo dentro da profissão, ela tem que buscar conhecimento e ela tem que se atualizar. É igual, existe aquela cultura, né? Que hoje uma pessoa que tem credibilidade não é só uma pessoa lá, um engenheiro que faz a faculdade, um médico que faz a medicina, é claro, né? Então, assim, se dá muito valor. E eu dou valor, que a pessoa estuda, a pessoa se qualifica para aquilo. Mas se uma pessoa, por exemplo, fizer uma engenharia civil, por exemplo, e ficar parado, ficar lá 15 anos parado, por exemplo, a hora que ele atuar de novo no trabalho dele, ele já vai ser um engenheiro defasado. Por quê? Cálculo matemático não muda, mas muda sim materiais, inovações, entendeu? Um tipo de, por exemplo, estou falando de civil, um concreto, uma dureza de um concreto, uma dureza de uma determinada ferragem, onde ele usava 6 barras de ferragem, ele pode estar usando 4 porque existe uma ferragem, tá? Uma ferragem mais atualizada, uma ferragem mais flexível, mais dura. Então é assim que funciona no nosso profissionalismo também. Porque todo mundo sempre coloca o estudo acadêmico na frente, entendeu? Então ninguém mostra, porque todo mundo que estuda, que forma em alguma coisa, ela tem aquele estudo contínuo, aquela atualização contínua. E é assim que acontece com a gente também, tá? Porque quando se fala em um pedreiro, fala em um lanterneiro, um carpinteiro, vem aquela imagem tosca de uma pessoa rústica, suja, que faz um trabalho que não tem credibilidade. A verdade é essa, né? Mas toda profissão tem a sua qualificação e a pessoa vai buscando no dia a dia ali o conhecimento, igual a gente, como eu disse, procurar entender de liga de metal, entender por que o processo TIG é melhor, por que o MIG é melhor,
o processo MIG-MAG é melhor, os tipos de gases, por que, igual muita gente pergunta, por que eu uso argônio puro, entendeu? Eu não uso mistura. Então não adianta só falar que mistura é melhor, por que ela melhora a mistura? Vocês estão entendendo? Então é esse tipo de informação. O happy hour é muito bom, depois que você sai do trabalho e vai relaxar. Mas muitas das vezes, a gente converter esse tempo para estar buscando conhecimento e estar tentando pesquisar, correr atrás e se qualificar, é muito válido, tá? Então não pensem vocês que às vezes a pessoa é um pedreiro, porque às vezes a casa que vocês estão morando aí foi feita por um pedreiro. Pode ter tido um engenheiro responsável ou não, mas a casa foi levantada por um pedreiro. Então o pedreiro, ele é rei naquilo que ele faz, entendeu? E um pedreiro que se qualifica, vira um ótimo pedreiro aí, tá? É bem diferente aí do que muita gente chega, é o adjetivo que eles usam, né? Quando vê um carro cheio de massa, já fala, ó, o pedreiro aí. Então já acha até que diminui a posição do pedreiro também, tá vendo? Então já usa esse termo, é pejorativo? Pejorativo. Um termo pejorativo, diminuindo a profissão de pedreiro. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Então assim, títulos são importantes, mas conhecimento é uma coisa que ninguém tira. Conhecimento é embasamento no que você faz. Então por isso que a gente tem buscado tanto, igual a gente está estudando muito sobre ligas, sobre eletrodos, sobre processos. Vocês viram a posição que Larissa soldou aqui dentro. Se fosse eu, faria na MIG, que para mim era mais cômodo, porque eu não ia caber nunca aqui dentro. Larissa quis fazer na TIG. Ou seja, você faz um processo num processo que te adequa melhor. Então não existe isso porque a pessoa fez na MIG e a outra que fez na TIG ficou melhor. Entender o que vale a pena é você entender o que você está fazendo, ter embasamento e ter consistência no que a gente está fazendo. Tá bom, gente? Então, mudou muito o conceito. Então, todo mundo que é um profissional que quer seguir um caminho legal, ele tem que se qualificar desse jeito. Não é encher uma parede de certificados e deixar eles lá servindo de comida para trás, mofando e com teia de aranha e não se qualificar nunca. Porque às vezes aquela pessoa que largou aquele tanto de certificado na parede para mostrar que é uma pessoa mais qualificada no mundo e não atuou na área, ele vai ficar defasado e vai passar vergonha quando começar a voltar a trabalhar e atuar na área. Tá bom, gente? Então, é isso. Não pare. Ter raízes e ter um passado e ter um histórico é muito importante, mas a gente não pode ficar vivendo só no passado. A gente tem que seguir aí as inovações e seguir o que está disponível para a gente. O que está disponível para a gente e colocar em prática sempre aí. Por isso que aí nosso trabalho sempre vai melhorar, nosso trabalho sempre vai ter credibilidade. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpa o corte aí, mas o sonzinho atrapalhou um pouquinho. Mas é isso mesmo. Todo mundo tem seu direito, né? A gente não pode ficar brigando também só por causa do som, não. Tá bom, gente? Então, um grande abraço a todos. E se eu posso deixar alguma coisa aí, façam isso. Peguem um pouco do tempo seus para não ser perdido e ser investido, tá? Façam pesquisas, busquem sempre conhecimento e busquem informações consistentes. E é isso que eu quero trazer. Então, quando eu trouxer, vocês podem acreditar que vai ser uma experiência dentro do que eu faço e os resultados que eles vão trazer. Tá bom? Então, em breve a gente vai estar fazendo isso. A gente quer aumentar o número de vídeos, mas a gente não está no momento ainda para estar aumentando, mas a gente quer, uma certa hora, ter um vídeo, por exemplo, no meio da semana, trazendo informações desse tipo, ao invés de mostrar trabalhos. Mas como a gente está muito tumultuado, a gente não está conseguindo conciliar e a gente não vai conseguir responder a todo mundo, como a gente está demorando muito a responder. Tá? Porque a gente tem hora que a gente enfia numa pesquisa, a hora que você assusta, já deu 11 horas, meia-noite, a gente está sujo, fedendo assim ainda, e a gente está lá buscando conhecimento e buscando alguma coisa, e às vezes a gente não consegue responder a todos. Então, quando a gente tiver uma hora assim, que a gente tiver um pouquinho mais tranquilo, a gente vai aumentar essa carga de vídeos, mas não é só para aumentar a visualização, não. É para tentar levar o que a gente consegue, o que a gente dedica e o que a gente investe no nosso conhecimento aí, para mais pessoas aí que queiram ingressar nessa profissão, que é uma profissão muito bacana, como a de um pedreiro,
como a de um carpinteiro, como qualquer profissão que existe aí, tá bom? Porque é assim que tem que ser. Então, gente, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.